Em 7 de maio de 2025 será aberto o 85º conclave da história da Igreja para a eleição do 267º Romano Pontífice. Isso significa então que nem sempre houve conclave? Exatamente. Durante mais de 1000 anos, as eleições papais não se deram como nós as compreendemos hoje. Então, quando e por que foi instituído o conclave? Entenda no vídeo de hoje. Em um vídeo anterior dessa série, nós vimos que, em 1059, o Papa Nicolau II decidiu restringir aos cardeais a faculdade de elegerem os sucessores de São Pedro e que, em 1179, o Terceiro Concílio de Latrão estabeleceu que seria eleito Papa aquele que recebesse ao menos 2/3 dos votos do colégio de cardeais. Se você não assistiu a esse vídeo, não deixe de assistir, o link está aqui na descrição. Não se tratava ainda, quando houve essas duas disposições, não se tratava ainda de conclave, ainda que alguns dos aspectos essenciais do conclave, tal como se vê hoje, se encontrassem já presentes. O colégio de cardeais, os 2/3, etc. Mas como o conclave foi instituído? Isso é o que nós veremos hoje. Bom, quase 20 anos depois do Terceiro Concílio de Latrão, que estabeleceu a regra dos 2/3 no tempo do Papa Alexandre III. Ou seja, em 1198, mais um passo se deu, anunciando já o que seria o conclave. Entendam, em 8 de janeiro de 1198, morreu o Papa Celestino III. E os cardeais, temendo tumultos em Roma, se reuniram não no Palácio de Latrão, como se reuniam habitualmente para a eleição dos sucessores de São Pedro, mas em uma sala do Septizonium, que era uma fortaleza baronial junto ao Palatino, lá em Roma. O Septizonium era uma residência fortificada e protegida por forças armadas. Sem que o nome conclave tenha sido empregado, a eleição se desenvolveu ali pela primeira vez, com clausura e com guarda armada. E foi também para aquela eleição, a de 1198, que foi composta a oração Pro Eligendo Pontifice, para a eleição do Sumo Pontífice, que com o tempo iria tomar formas mais desenvolvidas e seria seguida de uma missa celebrada antes da entrada em conclave. Mas, enfim, voltando. Também, naquela eleição, repito, a de 1198, ocorreu, pela primeira vez, uma eleição por escrutínio, ou seja, com cédulas de voto escritas e não por voto oral ou por mão levantada, como era antes. E cardeais escrutinadores foram designados para contar as cédulas, registrar os resultados e os comunicar aos outros cardeais. Então, essa eleição de 1198 foi a primeira em que houve uma clausura e uma proteção armada, ao mesmo tempo em que o voto por escrutínio. E foi desta eleição foi nesta eleição que foi eleito Lotário de Segni, que tomou o nome de Inocêncio III, que já foi também objeto de um vídeo recente aqui dessa série, na qual nós contamos a história da visão que Santa Lutigarda teve dele depois no purgatório. O Papa Inocêncio III, ele publicou ainda em 1198, no ano da sua eleição, uma bula sobre a eleição pontifícia, que distinguia claramente 3 modos de eleição do Papa. Primeira, por inspiração ou por aclamação, seria um acordo espontâneo de todos os cardeais em um nome. A segunda forma seria por compromisso, quando os cardeais presentes escolheriam um número restrito dentre eles para escolher, em nome de todos, um Papa. E a terceira forma era a eleição por escrutínio, segundo a regra tradicional dos 2/3. Pois bem, falecido Inocêncio III, em 16 de julho de 1216, ele morreu em Perúdia, e estando todos os cardeais reunidos naquela cidade, os habitantes de Perúdia decidiram trancar os cardeais no dia seguinte à morte do Papa, para acelerar a eleição de um sucessor. E no mesmo dia em que aquela reunião eletiva foi aberta, foi eleito um sucessor, Honório III. Uma nova eleição em clausura ocorreu 25 anos depois, quando da morte do Papa Gregório IX, em 22 de agosto de 1241, em meio
ao conflito deste Papa com o imperador Frederico II. O senador romano Matteo Rosso Orsini sugeriu que os cardeais se reunissem novamente no Septizônio, como na eleição de Inocêncio III, para chegar rapidamente a um resultado e para que eles ficassem protegidos de uma intervenção do imperador. Só que, apesar da clausura no Septizônio, eles não conseguiram eleger um novo Papa, senão que ao cabo de 60 dias, quando em 25 de outubro de 1241 foi eleito o Papa Celestino IV. Então nós vemos que nos primeiros anos do século XIII, nos primeiros conclaves do século XIII, a eleição fechada, com clausura, com afastamento dos cardeais em relação ao resto do mundo, foi progressivamente se impondo. Mas o que, afinal, conduziu à instituição do conclave tal como ele é hoje? O que conduzirá a isso será uma eleição muito difícil, ainda no século XIII, quando da morte do Papa Clemente IV. Ele morreu em 29 de novembro de 1268, ele morreu em Viterbo. Por isso, os cardeais se reuniram naquela cidade para lhe dar um sucessor. Só que foram necessários cerca de 3 anos para que o seu sucessor fosse eleito. Foi a mais longa vacância da história da Santa Sé. É uma tradição historiográfica bastante conhecida que as autoridades de Viterbo, depois de muitos meses de espera em vão, trancaram os eleitores no Palácio Episcopal de Viterbo, muraram todos os acessos, reduziram os cardeais a pão e água e, diz a tradição, até que eles tiraram o teto em pleno inverno para incitar os cardeais eleitores a se pronunciarem mais rapidamente. No entanto, um documento inédito, tornado público em 1993, demonstrou que esse episódio foi um pouco mais complexo do que a tradição dizia. Demonstrou-se que os cardeais, eles próprios aceitaram a clausura. Eles, a Cúria Pontifícia e o podestá da cidade, podestá era um título municipal, Conrado de Alviane, e o capitão das tropas pontifícias, todos concordaram em reunir os cardeais na grande sala de audiência do Palácio Episcopal de Viterbo. Aquele lugar foi escolhido, eles não foram colocados lá à força. Foi também acordado que a sala seria guardada para impedir entradas intempestivas e para assegurar a segurança dos cardeais. E a guarda do Palácio Episcopal de Viterbo, no curso da eleição, foi confiada ao príncipe Luca Savelli. Inclusive, a família Savelli guardaria por 5 séculos depois disso o cargo de marechal da Santa Igreja Romana e de guardião perpétuo do conclave. Depois o cargo passaria para a família Chigi. Mas, retomando, os cardeais, eles concordaram em se reunir no Palácio Episcopal de Viterbo, só que eles não entravam em acordo sobre quem deveriam eleger. Havia 19 cardeais presentes, 12 italianos, 5 franceses, 1 húngaro e 1 inglês. 2 partidos se formaram, um em torno do cardeal Ubaldini, outro em torno do cardeal Orsini, e mês após mês viu-se que esses partidos eram inconciliáveis, nenhum cardeal podia chegar aos 2/3. Aí sim, o podestá da cidade tomou medidas mais severas, impediu os cardeais de saírem. Eles foram vítimas de outras ofensas e de algumas, até violência. A condição de vida deles ali dentro foi se degradando. Servia-se a eles apenas uma refeição satisfatória por dia. Em algum momento, entre o fim de maio e o início de junho de 1270, talvez graças a um golpe de vento, a sala de audiências do palácio se encontrou a céu aberto. Talvez desse acontecimento que nasceu a lenda do teto arrancado pelos habitantes de Viterbo. E os cardeais, depois disso, desse episódio do teto, os cardeais, em 6 de junho de 1270, endereçaram um protesto solene escrito às autoridades de Viterbo, ameaçando lançar um interdito sobre a cidade se o teto não fosse reparado. Trabalhos foram efetuados, né, e os cardeais puderam novamente se reunir sob o teto do palácio, enfim. Mas, e essa clausura não era uma clausura integral, porque nós sabemos que em março de 1271, os cardeais receberam em audiência o rei Filipe III da França, que voltava da cruzada de Tunis, com os ossos do seu pai, São Luís,
e mais tarde receberam Balduíno III, imperador latino de Constantinopla. Sabe-se que esses dois soberanos exortaram os cardeais a fazerem rapidamente uma escolha, então não era uma clausura absoluta como se tornaria depois. E, finalmente, por sugestão do mestre-geral dos franciscanos, São Boaventura, os cardeais decidiram proceder por compromisso e elegeram, em 1º de setembro de 1271, um clérigo que não era nem cardeal e nem ainda padre, Teobaldo Visconti, que era arcediago de Liege, na Bélgica. Tratava-se de um homem muito santo, que se encontrava então na Terra Santa, na cruzada de Eduardo da Inglaterra. Ele estava lá quando soube da sua eleição. Ele partiu imediatamente para a Europa, foi ordenado padre e foi sagrado bispo na Basílica de São Pedro e coroado papa em 27 de março de 1272, tomando o nome de Gregório X. Ainda que ele não tenha estado na interminável eleição de Viterbo, ele teve conhecimento, pelos cardeais, do que acontecera durante esses 3 anos e se deu conta das consequências nefastas daquilo se repetir, aquelas sedes vacantes se repetirem, aquelas sedes vacantes longas se repetirem. Ele decidiu então promulgar uma constituição que regulamentasse de forma estrita as condições materiais e institucionais da reunião dos cardeais, em vista da eleição do novo Papa. E para dar mais autoridade a essa Constituição, ele a submeteu a um concílio ecumênico que ele reuniria em Lyon, na França. Assim, França hoje, na época era Sacro Império Romano. Assim, em 7 de maio de 1274, foi aberto o 14º Concílio Ecumênico, o segundo Concílio de Lyon. Estavam presentes 500 bispos, 60 abades, 1.000 outros prelados e representantes de quase todos os reis do Ocidente. No curso do concílio, em 7 de julho de 1274, o Papa apresentou aos cardeais, apenas aos cardeais, um projeto de constituição sobre a eleição pontifícia. Os cardeais leram, julgaram o que estava disposto ali muito severo e se opuseram tenazmente ao Papa e tentaram trazer outros dos bispos reunidos ali para a oposição. Mas Gregório X estava decidido e na congregação geral do concílio, ou seja, na reunião de todos os padres conciliares, ele conseguiu que o texto que ele havia preparado fosse aprovado. Aquela constituição que ele estabeleceu para a eleição papal foi aprovada pelo Concílio de Lyon, pelo segundo Concílio de Lyon. Mas no que consistia essa constituição? Bom, em primeiro lugar, ela completava os decretos de Nicolau II, de 1059, que dizia respeito à eleição pelos cardeais, e de Alexandre III, de 1179, que dizia respeito à regra dos 2/3. Ela estabelecia medidas práticas para evitar uma longa vacância da sé apostólica. Uma das novas regras dizia respeito ao momento em que a eleição se daria. Até então, a regra era de que era possível eleger um sucessor 3 dias depois da morte do Papa. Com a Constituição de Gregório X, a espera poderia ser alongada para permitir que os cardeais ausentes se unissem ao conclave, não mais 3, mas 10 dias. Os cardeais se reuniriam 10 dias depois da morte do Papa, sem esperar os ausentes. E eles se reuniriam na cidade em que o Papa morreu. Mas, passados os 10 dias, os atrasados poderiam entrar na reunião. E os cardeais seriam todos fechados em um único lugar, acompanhados cada um de um único servo, que dizia a Constituição, poderia ser lei ou clérigo. E foi aqui que, pela primeira vez na história, apareceu a palavra conclave em um texto eclesiástico. Diz o texto que os cardeais serão colocados em comum em uma mesma sala, unum conclave. Seria interditado a eles se comunicar de qualquer maneira com o exterior, ninguém poderia falar aos cardeais ou transmitir-lhes mensagens escritas. E na sala em que os cardeais se reuniriam, continua a Constituição, seria aberta uma janela pela qual seria fornecido o alimento todos os dias. E para incitar os cardeais a elegerem prontamente um Papa,
a Constituição previa uma diminuição progressiva de alimento fornecido. Transcorridos os 3 primeiros dias, os cardeais só receberiam um prato de comida à noite. Transcorridos outros 5 dias, eles só receberiam pão, vinho e água. E, para incitar os cardeais a fazerem rapidamente uma escolha, também a Constituição estipulava que os cardeais não iriam receber nenhum rendimento que lhes fosse de direito enquanto durasse o conclave. Uma outra disposição dessa Constituição era que o cardeal que saísse do conclave, antes da eleição acabar, não poderia mais ser admitido, salvo se ele saísse por causa de doença, e sim ele poderia voltar. Essa Constituição, intitulada Ubi Periculum Maius, do Segundo Concílio de Lyon, marca a instituição oficial e canônica do conclave. Pouco mais ou menos como o conhecemos ainda hoje. Mas iria demorar para que essas novas regras se enraizassem, pelo menos uns 25 anos. Quando da morte de Gregório X, que é o responsável por esse texto, ele morreu em 1276, a eleição do seu sucessor, Inocêncio V, foi exatamente conforme as novas regras. E a do sucessor de Inocêncio V, meses depois, porque ele viveu pouco, Adriano V, também se respeitou essas regras. Mas o sucessor de Adriano V, o Papa João XXI, ele decidiu abrogar a Constituição Ubi Periculum Maius, aqui estabeleceu o conclave, através da Constituição Licet Fidelis Recordationis. Essa decisão de revogar o conclave não foi motivada por uma escolha pessoal do Papa. Na verdade, ela refletia antes o sentimento de numerosos cardeais que julgavam muito duras as regras fixadas por Gregório X. E, abrogadas as regras do conclave, se viram no final do século XIII vacâncias muito longas. 2 vezes duraram 6 meses, houve uma sede vacante de 10 meses. A sede vacante após a morte de Nicolau IV, em 1292, durou 2 anos. Então, aquelas sedes vacantes longas voltaram a se repetir. As coisas entraram nos eixos, ao menos a instituição do conclave, quando se elegeu o sucessor de Nicolau IV, em 1294. O Papa Celestino V, que governou muito pouco, ele se julgou inepto para o papado, ele decidiu abdicar, mas antes ele restaurou a lei do conclave, pela bula Constitutionem, de 10 de dezembro de 1294, que restabeleceu o conclave segundo as regras fixadas por Gregório X. O Papa Bonifácio VIII, sucessor de Celestino V, eleito já em um conclave, conforme aquelas regras, para dar ainda maior autoridade à Constituição de Gregório X, restabelecida por Celestino V, a inseriu nos sextos, ou seja, a 6ª coletânea das decretais normativas da Igreja. Em 1351, o Papa Clemente VI publicou a bula Licet, que diminuiu a severidade do conclave, possibilitando, por exemplo, a instalação de celas privadas para cada cardeal, eles não viveriam mais ali em comum, como previa o texto original. A questão da alimentação, da diminuição dos alimentos também foi amenizado, mas o conclave ficou, né? Depois, desde do século XIV para cá, as eleições papais seguiram, né, sempre sendo conclaves. Obviamente, houve várias reformas ao longo dos séculos, uma mudança aqui, uma mudança ali, uma maior especificação dos procedimentos que deveriam ser seguidos. Muitos papas fizeram essas modificações, mas a instituição conclave, tal como se reunirá daqui a alguns dias, é ainda a instituição estabelecida por Gregório X no Segundo Concílio de Lyon, de 1274. Como eu disse, houve modificações, a última pelo Papa João Paulo II, em 1998, inclusive nós temos aqui um vídeo disponível no canal, explicando como que funciona o conclave segundo as normas vigentes. Se você não assistiu, não deixe de assistir. Todos esses pontífices que nós mencionamos aqui hoje são objeto de
aulas na Escola de História da Igreja. Todo esse conteúdo que nós resumimos aqui é desdobrado em muitas aulas na Escola de História da Igreja, que é a nossa escola virtual dedicada a esse tema, que está com matrículas abertas e condições muito especiais até o meio do mês de maio de 2025. Quem se matricular na Escola de História da Igreja ganhará até meados de maio de 2025 um pôster com todos os papas, incluindo o que será eleito no conclave de 2025. Se você não quiser se matricular na escola, você também tem a possibilidade de adquirir o pôster por R$120 mais o frete. De qualquer modo, fica o nosso convite para você estudar conosco a História da Igreja. Fique com Deus e até o próximo vídeo.